Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Cadê a outra câmera? Só tem uma que eu estou vendo. Tem outra aí também? Tem um aqui? Estou vendo não. Ah, bem pequenininha? Ah. Pois bem, então hoje é João 17, 11b a 19. Aqui fala assim, 11b. O que é B? Segunda parte do versículo. Se fosse C, terceira parte do versículo. A, primeira parte do versículo. Vamos analisar o texto. Tem três que estão trazendo a Bíblia, os outros não estão trazendo a Bíblia ainda, né? Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus ergueu os olhos para o céu. O ergueu os olhos para o céu é sinal da ressurreição, tá? E rezou dizendo, Jesus reza, é um alerta para nós, rezar também, né? Como é a oração? Pai Santo. É igual ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mesma coisa. Porque o João não tem o Pai Nosso, mas tem essa oração aqui, que parece muito com o Pai Nosso, né? Pai Santo. Primeira coisa para pedir a Deus é não pedir nada não, como a maioria só vem para pedir, né? É dizer que Deus é santo, é louvar a Deus. Guarda-os em teu nome, igualzinho o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Está falando, Pai Santo, e guarda-os em teu nome. É como se fosse o Pai Nosso em João. Guarda quem? Os discípulos. Está pedindo para o Pai guardar os discípulos no nome dele. O nome é a pessoa, o nome representa a pessoa. Quando diz guarda no teu nome, guarda em ti. Então o Pai vai nos guardar nele. E mais, esse nome, que é o nome do Pai, é o mesmo nome do Filho, porque é um Deus só. O nome que me deste. Aqui tem o mistério da unidade. Para que eles sejam um, mistério da unidade, assim como nós somos um. Então, o nome do Pai é o mesmo nome do Filho. Jesus pede para o Pai guardar no nome dele. Então, se está guardando no nome dele, está guardando no nome do Filho, porque é o nome só. E para que nós sejamos um com o Pai e o Filho. Como o Pai e o Filho é um. É muito profundo isso aqui. Só escutando não dá não. Por isso que eu digo para trazer a Bíblia, mas não obedece, né? Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, né? Aqui está anunciando a morte. Quando eu estava com eles. Ele está ainda. Mas todo esse capítulo 16, 17, ele anuncia a morte dele. Guardava-os em teu nome. Guardar é proteger, né? Custodire, o nome que me deste. De novo o nome.
Então, quando Jesus estava com o discípulo, guardava o discípulo no nome do Pai, que é o mesmo nome do Filho, porque o Pai e o Filho é um só. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu. Nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas. Hoje tem alguns na igreja querendo converter Judas, querendo dizer que Judas está no céu. Como é que pode estar no céu? Se Jesus chama ele de filho da perdição, o filho da perdição se perdeu. Ele está no inferno, o Judas Iscariotes. Não tem céu para ele, não. Jesus vai dizer também para ele: ai daquele por quem eu for traído, negado. Está no inferno, Judas, não tem saída, não. Mas tem gente aí falando até na internet, né, que Judas se converteu. Aonde que se converteu? Não tem perdão por Judas, por quê? Porque ele não quis. Né? Se ele tivesse pedido perdão, para se cumprir a Escritura. A Escritura fala que o Cristo seria traído, né? Agora eu vou para junto de ti. Agora, ele de novo está anunciando a morte. O que é a morte para Jesus? Voltar para o Pai. Em João é. E para nós também. E diga essas coisas ainda estando no mundo. Aí agora vai falar do mundo. Mundo. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes ele fala do mundo. O mundo é esse mundão aí fora, que é contrário a Deus, não quer saber de Deus. É um mundo hostil a Deus. Né? Agora eu vou para junto de ti, estão falando da morte, e diga estas coisas quando ainda estava no mundo, quando ele estava aqui, né? Então ele já estava se vendo no céu, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Falou da alegria ontem também, né? A alegria que é dom do Espírito Santo. O discípulo que é consagrado, que é entregue ao Pai, ao nome do Pai, ao nome do Filho, ele vai experimentar a alegria plena, desde que ele siga a lei de Deus e a lei da igreja. A alegria plena que é dom do Espírito Santo. Eu lhes dei a tua palavra. Outra coisa central aqui é a palavra. Jesus é a palavra do Pai, é o Logos, e ele fala através da palavra. E ele ensina a palavra do Pai. Ele é a palavra do Pai e ele ensina a palavra do Pai. Né? No início era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Mas o mundo os rejeitou. De novo o mundo. Primeiro quando ele estava no mundo, agora o mundo rejeitou Jesus. Hoje também rejeita. Essa cantora que teve aí, ela rejeita Jesus, né? Para fazer o que ela fez, né? O mundo os rejeitou, porque não são do mundo. Nós não somos do mundo. Quer dizer, alguns, né? Porque tem gente que está com o pé na igreja e o pé no mundo. Né? Quer vir para a igreja, quer fazer coisa do mundo. Então, não é da igreja, não é de Jesus. Tem que fazer uma opção. Ou ir para o mundo, ou ficar na igreja. Não pode ficar com o pé lá fora e um pé dentro, não. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Jesus nunca foi do mundo. E nós não podemos ser do mundo. Né? Não te peço que os tires do mundo. Está pedindo para eles continuarem, não morrerem agora. Né? Mas vão morrer um dia. Mas que os guardes do maligno. Judas se entregou ao maligno. Pedro também, quando ele negou. Né? Mas Pedro se converteu. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim, Satanás. Chamar Pedro de Satanás. Viu? Mas pede que Deus nos guarde do maligno. De novo, Pai Nosso. Né? Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Essa oração aqui é como se fosse o Pai Nosso em João. O João 17. Eles não são do mundo, repete, já tinha dito, né? Nós não somos do mundo. Como eu não sou do mundo, como Cristo não é do mundo. Né? Agora o versículo 17, vai falar de outra verdade, que é a verdade. Consagra-os na verdade. Pede para que a gente seja consagrado na verdade. Quando é e como é que eu sou consagrado na verdade? Pela palavra, estudando a palavra, ouvindo a palavra. Consagras na verdade, a tua palavra é a verdade. Só a palavra do Pai é a verdade. E o mundo vive na mentira. Né? Temos um canal no YouTube aí e a gente não pode falar a verdade porque eles censuram a gente. Eu já estou todo censurado, vou falar de novo. Não tenho medo de ser censurado, já está todo censurado. Né?
O mundo prega o divórcio. É mentira o divórcio. O mundo prega o aborto. É mentira o aborto. O YouTube você não pode falar aborto não, que eles ficam com raiva. Porque eu estou falando, o aborto é pecado mortal. Eu vou falar. A cada segundo morre 2 crianças abortadas no mundo. Pecado grave. A pessoa devia ser presa, quem comete aborto. Porque é crime. Viu? Agora pode censurar. O mundo apoia a ideologia de gênero. O Papa escreveu uma carta, quer dizer, assinou uma carta contra a ideologia de gênero. A pessoa nasce homem e mulher. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Esse negócio de escolher sexo não, escolher gênero, não é nem sexo, para eles não existe sexo, não, é gênero. Claro que existe. Ninguém nasce sem sexo. Mas é que estão inventando no mundo. Né? Também o YouTube proíbe falar. Eu estou falando. Vai censurar tudo hoje. O mundo apoia esse matrimônio civil entre pessoas do mesmo sexo, contra a palavra de Deus, porque a palavra diz que o matrimônio é entre homem e mulher. Né? O mundo apoia a legalização da droga, contra a palavra de Deus. Ninguém pode estar usando droga. Apoia a eutanásia, matar crianças incapazes ou velhos, contra a palavra de Deus. Tudo isso é regra do mundo e do YouTube. Né? Mas ninguém segue o mundo. Nós temos que falar a verdade. A verdade liberta. Ninguém tem que estar com medo de nada, de YouTube, de não sei o quê. Daqui a pouco esse YouTube se acaba, aí vem outro, e outro, e outro. Toda a vida não é assim. Né? Rezar para que venha um canal católico. Aí pronto, a gente pode falar. Consagra-os na verdade a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Jesus é a verdade. Essa palavra que é essa daqui e essa que eu estou falando, porque é o que a igreja diz, tem que ser proclamada, porque é a verdade. Ninguém tem que ter medo de falar. Aí volta a falar do mundo. Como tu me enviaste ao mundo, Jesus foi enviado ao mundo, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim também eu os enviei ao mundo, e ele nos envia ao mundo. Me enviou para cá como padre, amanhã, não sei onde é que eu vou, enviou vocês para estar aqui, envia vocês também para viver o evangelho, para ser discípulo ou apóstolo, ou para pregar também, ou para ensinar. E nós temos que ir no mundo para anunciar. Onde a gente for, tem que anunciar a palavra, não se acovardar. Muitos se acovardam, né? Chega na escola, não fala, tudo calado. Quando vê coisa errada, fica calado. Chega na faculdade, fica calado. Chega no emprego, fica calado, vendo um bocado de coisa errada. O Senhor mandou a gente ficar calado, não. Mandou falar a verdade. Eu me consagro por eles. Jesus se consagra por nós. E se a gente testemunhar a verdade, ele vai nos testemunhar diante do Pai. Em outra ocasião ele vai dizer isso. Por isso, quem ocultar a verdade, quem tiver medo de falar a verdade, Jesus vai dizer, eu não te conheço não, porque tu devia ter defendido a verdade, não defendeu. Quem defende a verdade com ele, defende Jesus. Eu me consagro por eles, Jesus se consagra por nós, a fim de que eles também, nós, sejamos consagrados na verdade. Ele se consagra por nós, para que nós sejamos consagrados na verdade, ou seja, por Ele, porque Ele é a verdade. Então é uma palavra muito profunda, João, né? Mas tem que ler. Não é só escutar, não. Aí tem a leitura dos Atos. O Paulo está se aproximando do dia dele morrer. Do jeito que está se aproximando do dia de Jesus morrer, está Atos 20, 28 a 38. Está se aproximando do dia de Paulo morrer. Né? Aí ele vai e fala aos anciãos da igreja de Éfeso. O ancião é uma palavra grega, quer dizer presbítero. Depois se tornaram os sacerdotes da igreja. Né? Cuidai de vós, presbitério, né? É o local do sacerdote. Né? Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Né? Paulo está dizendo para os sacerdotes. Cuidai de vós mesmos. O sacerdote tem que cuidar primeiro dele. Ter cuidado para seguir a palavra de Deus. Né? E depois tem que cuidar do rebanho. Principalmente anunciando o evangelho, dizendo a verdade. Se eu passasse aqui 9 anos, como eu já estou, sem dizer nada, eu não estava cumprindo minha missão, não. O Papa, o Bispo, o Padre tem a obrigação de falar a verdade, de acordo com o evangelho. Né? Para que o rebanho seja salvo. Porque Ezequiel vai dizer, se o padre anunciar a verdade, e o rebanho não seguir,
o padre se salva e o rebanho se condena. Mas se o padre não anunciar e o rebanho se perder, o rebanho se perde e o padre se perde junto. Eu não quero me perder, não. Por isso que eu anuncio. Cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas. Foi o Espírito Santo quem escolheu. Você para estar aqui, o Papa para ser Papa, o Bispo para ser Bispo, o Padre para ser Padre. Fui eu, foi você não, foi o Espírito Santo. Não está dizendo? Antes da gente escolher, ele nos escolheu. E vos colocou como guardas. Quem? Os sacerdotes. Agora está falando dos sacerdotes. O sacerdote tem que vigiar, tem que olhar. Por isso que eu advirto sempre aqui. Estou sempre advertindo. Embora eu não queira escutar, a maioria não quer escutar, mas a minha obrigação é advertir. E quando eu acho que a coisa é bem errada mesmo, aí eu tomo providência. Vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus. O sacerdote, o bispo e o papa têm que pastorear. O que está errado tem que mandar embora. O que está certo continua. Que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. A igreja de Deus foi adquirida pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz. Aí depois ele avisa o seguinte: eu sei que depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes. Paulo está dizendo, ó, eu vou sair daqui de Éfeso. Tem uma carta dele aos Efésios. Nessa cidade ele fundou uma comunidade. Eu vou sair daqui e depois vão aparecer lobos ferozes. É gente que não era apóstolo verdadeiro, que não pregava a doutrina verdadeira, a palavra verdadeira. Tem hoje também na igreja. Gente misturando espiritismo, macumba e igreja católica. E dizendo que é o certo, é errado. Tem gente na igreja defendendo tudo isso que eu falei que é contra a palavra. Defendendo aborto, divórcio, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, eutanásia, tudo isso está sendo defendido dentro da igreja por algumas pessoas. São lobos ferozes. Pode ser quem for. São lobos ferozes. Que não pouparão o rebanho. Paulo vai também advertir a Timóteo, na carta a Timóteo e a Tito. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, dentro da própria igreja, homens com doutrinas perversas, ensinando o erro, ensinando a pecar, dentro da própria igreja, que ele está dizendo, que arrastarão discípulos atrás de si, e muitos vão atrás. Tenha muito cuidado. Por isso, estáis sempre atentos. Como é que eu posso estar atento? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, leitura da palavra, liturgia das horas. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar cada um em particular. Paulo esteve lá 3 anos, eu já estou aqui há 9, né? No começo era 3 anos, 1 ano, 2 anos, não é muito tempo não. A igreja fala em 6 anos do padre, né? A cada 6 anos deveria mudar, mas às vezes não muda. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça. Está anunciando a morte dele. Entregar a Deus é porque ele vai morrer. E a mensagem da sua graça. A mensagem de Deus é graça. Haris, no grego. Que tem poder para edificar. A única que edifica é a igreja católica. E a graça na igreja católica. E dá herança a todos os que foram santificados. Nós temos a herança. A herança vai ser a ressurreição. Daqueles que seguirem a palavra de Deus e os mandamentos da igreja. O mandamento de Deus da igreja. E esses foram santificados. Paulo chama de santo quem participa da comunidade e luta para ser santo. Não é perfeito, é santo. Aqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Não cobicei prata, ouro ou veste de ninguém. Ele não tirou nada da comunidade. Paulo trabalhava para se sustentar. Os apóstolos tinham o direito de receber, mas ele não queria. Paulo era bem diferente. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Ele trabalhava para comer. Aí também ele vai escrever, quem não trabalha, não come. É palavra de Paulo, né? Às vezes não trabalha porque tem uma doença, é incapaz. Mas quem não trabalha porque não quer, Paulo diz bem claro, não come. Pronto. E ele trabalhava para ele e para aqueles que estavam com ele. Às vezes ele estava com outro apóstolo, um discípulo. Em tudo vos mostrei que trabalhando desse modo se deve ajudar os fracos. Ele sempre se colocou do lado dos fracos. A paróquia aqui também procura estar do lado dos fracos. Sou pão,
Tem café da manhã para o pessoal aí carente, tem quentinha toda semana, café todo dia, né? Sopão toda semana. E cesta básica quando aparece, né? Recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais alegria em dar do que receber, né? E realmente tem. Quando a gente dá algo para alguém que não tem como retribuir, a gente sente uma alegria grande. Mas o mundo faz o contrário. O mundo não dá para não receber, o mundo quer tirar. E tem gente na igreja que vive como se fosse no mundo, porque quer tirar as coisas dos outros, quer só para si. Essa pessoa vive no mundo, apesar de estar dentro da igreja. Quem vive só para si, pensando só em si, pode estar dentro da igreja, mas não é da igreja não, é do mundo. Tendo dito isso, Paulo se ajoelhou e rezou com eles. Depois, choraram um bocado, né? Lançaram-se ao pescoço de Paulo, beijavam, né? Aflitos, porque Paulo disse que eles não tornariam a ver o rosto dele. Paulo está dizendo que eu vou morrer, não vou mais voltar, né? E acompanharam Paulo até o navio. Daí Paulo vai a Jerusalém, vai ser preso. De Jerusalém foi enviado para Roma, e no ano 67, mais ou menos, ele vai morrer decapitado. Vão cortar a cabeça dele. É um homem corajoso. Quero ver quem tem coragem de morrer assim, né? E Pedro vai morrer crucificado. A tradição diz que os dois morreram no ano 67. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.